sobre Provérbios, irmãos. Quem escreveu o livro de Provérbios? Não foi só Salomão, não, né? Não foi só Salomão, não. O nome da nossa lição de hoje, o título é Conhecendo o Guia para Viver Bem. Vamos ler todos o versículo-chave, que está em Provérbios 1:7, todos juntos? Amém? Os insensatos, os loucos, né? Ele está lendo o que está escrito dentro da palavra de Deus, mas ele despreza. Deus está falando, não faça, ele vai e faz, né? Então a Bíblia chama essa pessoa de louco. O alvo da nossa lição, irmã Miriam, por favor, leia lá para nós. Alvo da lição: o aluno será capaz de conhecer a importância do livro de Provérbios para o bem viver, reconhecer que o relacionamento com Deus vai se refletir no relacionamento com o próximo, perceber que provérbios, em geral, são mensagens simples, porém de conteúdo precioso, procurar aplicar no dia a dia os ensinamentos de Provérbios. Amém? E todos nós, no término da lição, tenhamos esse alvo atendido. E segundo o dicionário Roais da língua portuguesa, não sei nem se diz assim. Provérbio é uma frase curta, geralmente de origem popular, frequentemente com ritmo e rima, rica em imagens, que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou uma regra social ou moral. Quem aqui conhece algum provérbio, irmãos? Cita aí algum provérbio, Lucineide. Galinha que segue pato, o que acontece? Morre afogado. É um provérbio. É um provérbio do mundo, não é? Isso é provérbio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Qual a lição que esse provérbio nos dá? Com persistência nós vencemos obstáculos. Persista, insista que você vai superar. A pressa é inimiga do que, Tiago? As coisas devem ser feitas com calma para ficarem boas. A pressa é inimiga da perfeição. Essa lição é igual o Tiago leu. As coisas devem ser feitas com calma para ficarem boas. Se eu fizer algo com pressa, eu corro o risco de fazer o quê? De errar. De fazer uma coisa relaxadamente. Isso é bem típico do brasileiro, né, irmãos? Deixa tudo para a última hora e faz tudo correndo. Aí sai aquela coisa legal. As aparências... Isso é um outro provérbio. Muitas vezes julgamos uma pessoa de um jeito. Nossa, que pessoa legal essa pessoa. E ela mostra ser de outro. Aí depois fala, poxa vida, a pessoa me decepcionou. Aí entra o provérbio. As aparências enganam. Antes só do quê? Qual é a lição, Tiago? Há casos em que é melhor estar sozinho do que com alguém que nos cause sofrimento e infelicidade. É verdade ou não, irmãos? É isso aí. Pessoa que está num relacionamento abusivo, o cônjuge chega, bate, espanca, quase mata a pessoa. Melhor estar sozinho, irmãos. Melhor estar sozinho. E travou. Travou. Vamos esperar voltar. Está vendo tão bem? Cada macaco no seu? A lição desse provérbio, a importância de cada um cuidar dos seus próprios assuntos, sem se intrometer nos dos outros. É aquela coisa, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. E não é o ado, não, é só cada um no seu quadrado.
Os ensinos de Provérbios influenciaram a vida de Jesus, de Pedro e Paulo no Novo Testamento. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Tanto que Jesus ele fala muito em Provérbios. Pedro, na parte de Pedro, Pedro foi, depois de Jesus, o que mais falou em Provérbios. E depois vem Paulo. Provérbios ainda hoje marca de forma positiva a vida de toda a pessoa que o estuda. Irmãos, é muito, não vou dizer dinâmico, mas é muito atual o livro de Provérbios. Tem quase todo o tema no livro de Provérbios. É um livro de sabedoria e ensina que a religião está ligada aos problemas comuns da vida, ou seja, você não pode viver na sua vida secular de uma forma e vir para a igreja e cultuar a Deus de outra forma. Nosso culto inicia quando? Quando conclui o culto do domingo à noite. Então, nosso culto é um culto diário. E o tema central do livro é a sabedoria, e esta começa com Deus. Vamos ler Provérbios 15, 33, que está lá, todos juntos? Isso aí, antes de ter honra, você tem que ser humilde. Os provérbios revelam a sabedoria dos antigos mestres israelitas sobre o que as pessoas devem fazer em certas situações para viver bem. Poxa, aconteceu isso comigo, o que eu devo fazer? Que escolha eu vou tomar? Para que lado eu vou, direita ou esquerda? A sabedoria oferece a felicidade, vida longa, riqueza e honra para aqueles que evitam crimes de violência. Isso lá em Provérbios está bem descrito, para evitar. Fiança precipitada. O que é fiança precipitada? Poxa, eu conheço já há um tempo o irmão Valmir, e o Valmir me conhece. Eu chego assim para o Valmir: Valmir, eu estou entrando aí no financiamento de 5 milhões de reais, mas eu preciso que você seja o fiador. Você você é fiador meu? Está vendo? Ele não pode se precipitar por eu ser o amiguinho dele, senão ele vai contrair uma obrigação que não é dele, é minha obrigação. Essa pessoa é não caráter, né? Isso. E eu falo para os irmãos, é um livro de sabedoria, mas esse tema aí, fiança precipitada, me lembrou meu sogro. Meu sogro é assim. Meu sogro é assim. O sobrinho dele, ele passou na universidade, na USP, ele vinha do interior e precisou alugar uma casa aqui. Aí pediu para o meu sogro falou não. Eu falei, mas rapaz, é seu sobrinho. É sim. Seu filho. É isso aí. Então, o tema sobre crime de violência, fiança precipitada, ociosidade, o preguiçoso, né? Duplicidade, falsidade, impureza sexual, tudo isso tem no livro de Provérbios. Por exemplo, crimes de violência. Provérbios 1, do versículo 10 ao 19, resumidamente, diz o seguinte: eu estou lascado de dinheiro, estou duro. O Tiago também está duro, perdeu o caminhão. Só que o Tiago conhece uns amigos da infância dele que enveredaram por mundo do crime. Os amigos do Tiago chegam: Wanderson, Tiago, tem um cara ali que ele tem muito dinheiro, vamos pegar ele, vamos matar ele e tomar todo o dinheiro que tem na casa dele, que eu sei que tem.
Isso que está dizendo ali, ó, resumidamente, Provérbios 1, de 10 a 19. É um ganho fácil. Qual é o conselho que esse Provérbios dá? Vamos ler todos lá no versículo 15? Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Amém? Do vereda do mal. Está vendo eles ali na mesma rua que você? Passe de largo. Não se envolva mais com essas pessoas. Você vai falar do amor de Deus, Deus vai preparar um momento de você falar. Mas estão todos reunidos de forma suspeita, passa de largo. A fiança precipitada, como eu falei o exemplo do empréstimo, né? Nunca financie o empréstimo de outra pessoa. Nunca, de forma precipitada. Você não analisou, mas é porque é meu amigão. Você acaba de assumir obrigações que não é sua. Se você caiu nesse engodo, o que você tem que fazer? Qual o conselho de Provérbios? Versículos 3 e 4. Faze, pois, agora, filho meu. Deixa eu ler então, irmãos. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te. Já que caíste nas mãos do teu companheiro, vai, humilha-te e importuna o teu companheiro, não dê sonos a ele, não dê sonos aos teus olhos, nem deixe adormecer as tuas pálpebras. Tiago, eu sei que eu assinei, cara, mas não, vamos desfazer o acordo. Não, me devolve o que eu te emprestei, não, tira meu nome daquele contrato, não deixe ele dormir, até que ele tire, irmãos. A pessoa ele vai ficar constrangida e vai tirar. Não vou falar não, senão vai. E eu mesmo financei com Mas você analisou tudo, Mas você analisou tudo bonitinho, se dava. Caso ele faltasse com você, você não passaria necessidade com sua família. Então tá bom. Então não foi precipitado. Você analisou os riscos. Analisou. Agora não. Tiago, eu sou seu padrinho de casamento. Eu vou tirar uma Mercedes lá de 600 mil lá na empresa. Não tem como você colocar seu caminhão lá como forma de garantia. Isso não pode. Isso não pode. Beleza? O irmão Valmir, ele falou, mas ele conhece a pessoa. Então, ele sabia que podia dar risco. Não está girando. Eu também. Que coloquem, porque vai ser de forma precipitada e você vai colocar em risco os seus familiares, o seu sustento. Aí você pode, tá? Tranquilo. Você tem que analisar bem. Não vai causar. Você vai dormir inquieto, já não é coisa boa. Você vai ficar, puxa, será que vai dar certo? Não faça. Duplicidade e falsidade. Não devemos ter personalidades diferentes nas atividades seculares na igreja. Tem pessoa que ela fala de uma forma para conseguir favores das outras pessoas. Provérbios 6, 12, 15 fala disso. Essa pessoa tem um coração perverso. Ela fala uma coisa de uma forma querendo conseguir o outro favor. Enganando, uma pessoa que diz uma coisa, mas quer dizer outra nas palavras e ações, e essas palavras e ações não coincidem. E qual o fim dessa pessoa? Por isso a sua destruição virá repentina,
subitamente será quebrantado sem que haja cura. Essa pessoa pode estar dentro da igreja, pode estar no seu trabalho. A calamidade vai chegar para essa pessoa cedo ou tarde. Como já disseram muitas vezes aqui, o tempo, irmãos, é providencial. O tempo vai mostrar quem é quem, vai mostrar quem é falso. E isso a vida nos ensina, Provérbios também está nos ensinando. Com delayzinho aqui. Impureza sexual. Provérbios 6, de 1 a 5. Você não deve ter relação sexual fora do seu casamento. O que pode ocorrer se o cônjuge descobrir a traição? Eu escrevi errado ali, tá? É outro texto. Não é Provérbios 6, de 1 a 5. Deixa eu pegar lá já para vocês não escreverem errado. É Provérbios 7, 4, 27, né? Não, é Provérbios 6, 23 a 35, não é? Gilbertão. O 34 diz o que aí, Gilberto? 6, 34. É. Isso aí. Obrigado, irmão Gilberto. Irmãos, a gente vê todo dia na televisão isso acontecer, nas mídias sociais. O marido ou a esposa pega o cônjuge traindo. O que acontece? Irmão, mas você é crente, você não vai acontecer mais com você não vai ter essa fúria e tal. Irmão, ser humano, a Bíblia não passa perfume, não passa pano. Isso aí, o sentimento do homem e da mulher, quando ele pega uma coisa dessa, eu já vi irmão aqui falar, eu vou estar preso, ela vai estar morta, eu vou estar preso. O irmão falou para mim. Foi o Marcos. Se Daniela vai estar comigo brincando, né, irmãos? Daniela é uma pessoa que é um bom testemunho aqui no nosso meio. Ela vai estar morta, ele vai estar morto e eu vou estar preso. Mas é a realidade. E aí, me vem na cabeça um outro provérbio. Perfume de mulher casada cheia sangue. Está vendo o provérbio? Isso. Está aí nos textos. Estão aí nos textos. Fala de uma mulher que chega para o jovem que está andando na rua, olha, ele está com um saco de dinheiro, ele só volta dia tal, vem aqui, nos deliciamos de amores até amanhã. E o coitadinho vai lá e quando o marido descobrir, aí que fica difícil. Isso é a coisa mais, nossa, é uma das coisas mais moral da pessoa. A pessoa é comprometida, ele vai dar em cima da pessoa. Até passa de longe. Porque, irmãos, olha o Tiago. Eu acho que foi ele que bateu em mim, Tiago. Não, o rapaz até parou, coitado. Como vimos, trata de temas contemporâneos. É atual ou não é? Crime de violência. O cara mata por causa de 100 reais. Não vai matar para mudar de vida. O cara ali tem um tanto de dinheiro lá, vamos matar e pegar tudo para a gente, ninguém vai ver. A mulher que está ali, o marido viaja, passa dias fora, caminhoneiro, né, Tiago? Estou brincando. Eu passo dias fora também viajando. É isso aí. É isso aí. Relacionamentos humanos em quase todas as áreas. O livro de Provérbios trata isso em todas as áreas, quase todas as áreas. Os ensinos aplicáveis a todos os homens e mulheres. A sabedoria começa com o temor de Deus, mas se pratica em relacionamento com os semelhantes. Porque se eu digo que amo a Deus e odeio o meu próximo, não é? É isso aí o que a palavra de Deus fala. É verdade. Você que está em casa, a irmã Jéssica falou aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, é mais atual que o jornal de amanhã. Quem escreveu então Provérbios? Primeiro, Salomão, está em Provérbios 1:1. Os sábios, Provérbios 22:17 e 24:23. Os homens de Ezequias que transcreveram Provérbios de Salomão, Provérbios 25:1. O que é transcrever, irmãos?
Nós sabemos que o conhecimento dos israelitas eram passados via oral, de pai para filho, de mãe para filho. Às vezes tinha escrito o antigo, eles iam, como a irmã Mira falou aqui, transcreviam, pegavam o que estava escrito e traduziam, escreviam novamente, porque já estava deteriorado. Agur, filho de Jaque, da tribo chamada Massá, está em Provérbios 30. Provérbios 30 foi Agur que escreveu, não foi Salomão. Agur, essa tribo de Massá, eu dei uma pesquisada, essa tribo de Massá era do povo descendente dos ismaelitas. O rei Lemuel, que é rei de Massá, também transcreveu os escritos de sua mãe. Alguns escritores, historiadores, dizem que Lemuel é um outro nome que se deu a Salomão. Mas a nossa revista diz que ele é o rei de Massá, tá bom? O rei Lemuel, que transcreveu os ensinos de sua mãe, também da tribo de Massá. Ela fala muito, é maravilhoso esse Provérbios 31. E ela fala sobre mulher, né? Mulher virtuosa, quem a achará. Não é, irmã Mira? É uma bênção. Então, eles escreveram o livro de Provérbios. Na verdade, entende-se que não foram escritos dessa forma, mas algum colecionador juntou todo esse apanhado e criou o rolo, né, de Provérbios. Como eu falei aí, ó. E está aí preservado até os nossos dias atuais. Em 2 Crônicas 29, 25 a 30, vemos que o rei Ezequias promoveu uma forte renovação religiosa e artística, restaurando práticas antigas com base nas instruções de Davi e Salomão, transmitida por Gade, o vidente de Davi. Gade, assim como Natã, eram profetas do rei Davi. Tá certo? Provérbios 25 a 29, os capítulos 25 a 29, mostram um momento de avivamento espiritual, quando os homens do rei Ezequias reuniram e registraram provérbios de Salomão, que haviam sido preservados oralmente. Então, conforme eu falei, todos os ensinos eram transmitidos de forma oral, né? Lá no início, lá, se não me engano, em Deuteronômio, Deus fala e eles transmitem. Olha, quando você sentar na porta da sua casa, fala isso ao seu filho. Então, era tradição do povo israelita transmitir as informações, ensinamentos de forma oral. Provavelmente o livro de Provérbios foi completado no século V a.C. Isso está no O Novo Dicionário da Bíblia. Até aqui, alguém tem alguma coisa para comentar, irmãos? Não? Então vamos lá. Pergunta: o que aconteceria com a sociedade se as pessoas resolvessem colocar em prática o que está escrito no livro de Provérbios? Não haveria quase erro. Seria uma sociedade mais justa. É isso aí. Então, como eu estava falando, se a gente aprendesse desde a infância a palavra de Deus em tipo de provérbio, seriam conselhos, né, eficazes para a nossa vida, para edificar nossas vidas e a vida do nosso irmão. Assim nós não teríamos ódio, assim nós daríamos a oportunidade de, mesmo sem errar, chegar no próximo e dizer para ele: fiz alguma coisa contigo, me perdoa, dando assim a oportunidade para que o outro se explique, se perdoe também. E também sobre as má influências, sobre roubo, sobre abstinência, sobre tudo. Provérbio é um contexto assim para a vida humana, de um conteúdo tamanho de importância riquíssimo, né? Nos livraria de muita coisa se nós colocássemos todos os dias, no mínimo, 1 ou 2 ou 3 conceitos de provérbio em nossas vidas. Obrigado, irmão Valmir. Concorda ou não? A sociedade seria muito mais justa. Seria muito mais justa. O reflexo de Provérbios em Israel. Nós estamos falando se aplicássemos os ensinamentos de Provérbios na nossa sociedade. Agora vamos ver na sociedade o que foi realmente implementado, onde foi ensinado, onde foi aplicado o Provérbios em Israel. Então vamos ver o reflexo. Lê lá, por favor, Tiago. O pastor Antônio Neves Mesquita afirma que o Provérbios e outras partes do Antigo Testamento funcionavam como uma disciplina e guiava e preservava a nação. Segundo ele, um povo que segue esses ensinamentos se torna sábio e justo. Essa prática é base da segurança e sucesso do povo. Obrigado, irmão Tiago. É isso, não, irmãos? Os irmãos já viram um judeu mendigo? Eu nunca vi. Passar dificuldade. Só quando adorava falsos deuses, né, desviavam os olhares do livro de Provérbios, do Antigo Testamento, aí caía em desgraça. Mas quando estava seguindo os caminhos do Senhor, havia alguém desgraçado? Hoje em tecnologia ela está entre os primeiros em tecnologia.
Israel, né? Irmãos, vê o reflexo quando se aplica provérbios numa sociedade. É o povo de Israel. Irmãos, você vê essa guerra aí, como eles agiram de forma inteligente. Pegaram os caras certinhos, os comandantes, sabiam onde eles estavam. De satélite, via até a casa do cara, onde o cara estava. Um monte de baixa aí que estão se falando, é tudo fake news, roubo de comida que é entregue para eles lá. E a mídia fala que Israel não está deixando entrar. Então, irmão, se aplicarmos provérbios na nossa sociedade, teremos uma sociedade mais sábia e justa. Isso vai trazer segurança para a nossa sociedade? Não. Sim, porque eu vou estar seguindo o que Deus espera de mim. Como o manual da vida do ser humano, irmãos, é o Provérbios, é a nossa Bíblia. Né? Deus deixou o nosso manual, que é a Bíblia. Ó, siga e você vai ser feliz, vai ter saúde, vai ter segurança. E muitas vezes a gente não segue. A separação entre vida prática e vida religiosa tem causado grande prejuízo à humanidade. Sim ou não? Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus, o negócio é por ti. A pregação evangélica busca restaurar o ideal de Deus, que é unir fé e prática, pois viver de forma contrária é agir com hipocrisia. Eu só venho para a igreja participar do culto, só cantar louvor, mas a minha vida é toda desregrada fora. Eu sou uma pessoa que não cumpro contratos, eu sou uma pessoa que chega atrasado todo dia no trabalho, eu sou uma pessoa que ajo de forma errada com o meu patrão, meu empregador. Isso não tem nada a ver com o trabalho cristão, irmãos. Nós sabemos que nós somos cristãos. Primeiramente, na Mercedes-Benz, eu sou um cristão que trabalho como engenheiro lá. É diferente. O Tiago, ele é um cristão que trabalha como que Tiago? Chofer. Ele tem o caminhão dele, mas primeiramente ele é cristão. Então, quando fala ele é cristão, espera-se que ele é uma pessoa idônea. As práticas deles vão condizer com que ele crê, a fé dele, com a fé dele. Certa vez até o Léo teve testemunho aqui, que o Léo, irmão do Tiago, ele estava trabalhando no transportar, acho que numa empresa de pneus. Foi, né? Aí convidaram ele para sair com os pneus a mais no caminhão dele e ia dividir o lucro. Ele falou, jamais, jamais. Então, a fé do irmão Leonardo e a prática condizem que ele é cristão. Então, ele é um cristão trabalhando de transportador. Então, não adianta chegar lá e oferecendo ganho fácil, não, porque o cristão ele não cai nisso. Ele não cai. Se ele está seguindo os conselhos de Deus. Vamos lá, Mateus 23, 6 e 7, lê lá para nós, Nelson. E nos primeiros lugares das ceias, e nas primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Amém? Quem disse essas palavras? Foi o próprio Jesus. Legal. Lucas 20, 46 e 47 diz assim: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Esses receberão maior condenação. Quem disse isso? É a mesma coisa, né, irmãos? Está falando de quem? Os escribas. O tema central aí é Jesus, ele mostra o que acontece com as pessoas que nos banquetes, na frente dos poderosos, procuram ocupar os primeiros lugares. Mas esse tema está lá em Provérbios também. Isso. Só que lá em Provérbios ele ainda fala, olha, espera, eu vou te chamar para você sentar aqui. Não vai lá para você não passar vergonha na frente de todo mundo. 1 Pedro 2,17 diz, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honra ao rei. Provérbios 24, 21 diz o quê? Vamos lá todo mundo junto. Teme o Senhor, ou teme a Deus, e ao rei. Nós temos então os escritos de Jesus, né? Falam sobre Jesus, e também Pedro. O rei justo. Mas aquela coisa, né? A gente não vai se levantar contra ele. Esse é o problema. Não pode compactuar. Não pode compactuar. O limite que a Bíblia fala é até colocar a vida de alguém em risco. Se ele pedir para você matar, não vou matar. Agora, questões políticas, a gente tem que combater de outra forma. Nunca com violência. Tá? A gente pode ir dia 7 de setembro lá e expressar nossa insatisfação de forma dele. Tá? Você pode ir dia 7 de setembro. Eu estou quase indo. Porque eles também iam ser julgados. Né? E eles falaram, não, são os inordens. Mas isso não justifica ter matado de forma cruel as pessoas. Então tem um limite de autoridade. Todo aquele povo era inocente. Os judeus não eram inocentes. Então tinha um limite, não ultrapassar esse limite. Milhões de judeus morreram, milhões. Aconteceu com Daniel, né? Daniel, exatamente. E ele não se curvou. Por quê? Porque ele sabia a verdade. Ele não estava intentando mal contra o rei. Ele estava seguindo os parâmetros melhores que ele tinha aplicado na vida dele, que era a palavra de Deus. Ele orava 3 vezes por dia, ainda que fosse proibido. Entendeu? Então o que acontece nas nossas vidas? Nós queremos só saber. Não importa. Mas eu sou evangélico, mas é porque não tem como para ver. Deus te vendo. Uma palavra que você diz incorreta, ou uma ato incorreto que você está colocando vidas em risco também. Porque o irmão Palmir, eu sei que ele é um irmão da igreja batista, mas não sou da igreja batista. Eu sou de Cristo Jesus em primeiro lugar. Então eu não pensei em nada. Se for para me magoar, irmão, com a verdade, eu tenho que encontrar um meio de dizer isso para a irmã. Me perdoa, me desculpa, mas eu não vou compactuar com isso. Eu não sou líder dessa brincadeira, é que você está fazendo, que está prejudicando a sua irmã, o seu irmão. A ideologia que é da igreja
igreja de Cristo Jesus. Então nós temos que se reeducar. Quando era casado, eu não tinha educação. Eu dizia que não levava desaforos para casa e meu bolso era furado. Em qualquer lugar que você experimentasse a fazer vergonha, você ia passar junto comigo. Já hoje não. Hoje eu prefiro me envergonhar e saber da verdade e dizer para você. Ou nem falar, só sorrir com o olho e com o canto de boca e ir embora. Porque a maior resposta para você é o meu senso. Muito bem lembrado. Depois eu vou comentar um pouco sobre Daniel. Então, hoje o mundo vive, nós vemos aí muitas imparcialidades, né? Não pode. Parcialidade como erro. Então a gente fala, meu Deus, nós estamos vendo tudo isso acontecendo dia a dia. E aí aquele que for contra. Irmão, eu trabalhei num Teodoro Vilela, lá havia muita justiça, muita justiça. Sabe, juntava um grupo para ajudar uma única pessoa. Aí esse dia eu conversando com uma vó, meu filho, você tem coragem, não é coragem. Não é? Eu vi hoje pensando sobre isso. Não é nem nós, é Deus que nos usa como autoridade. Todo mundo para fazer mal a uma pessoa. Eu me levantei contra, me levantei, não me arrependo. Entendeu? Não posso, mas podemos também fazer parte disso, ver o erro e ficar no muro. Não, nós temos que levantar o certo e o errado. Sim, não, e pronto. Não temos que fazer parte do que está acontecendo no mundo e no dia a dia. E acontece em vários lugares, na casa, no trabalho, até na igreja. Isso é fato, gente. Então nós não podemos se unir a essas coisas. Verdade. Irmãos, o que o irmão Paulo comentou, realmente a fornalha de fogo ardente, os irmãos Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, né? Os irmãos, eles não se dobraram, nós falamos aqui só a questão de morte era o limite, né? Mas também, irmãos, idolatria, você renegar seu Deus, escorvar uma pessoa mortal ou alguma imagem. Hoje em dia nós não vemos isso, mas talvez tenha perseguição lá na África, como nós já estudamos aqui, pessoas sendo mortas porque não seguiram, não se dobraram ao islamismo ainda, mas eles estão invadindo aldeias e queimando pessoas e crianças vivas. E irmãos lá não se dobram e morrem por isso. Hoje no nosso meio, ninguém pede para você fazer isso, mas tudo que você troca, coloca no lugar de Deus, é idolatria. Você já está se curvando, está idolatrando. Nelson. Irmão, hoje, voltando para os dias de hoje, nós, como cristãos, obedecer aí às autoridades até aquele ponto que não nos impeça de adorarmos e servirmos a Deus. Por exemplo, temos a pandemia aí, daquele vírus, aí eu decretar a segurança de saúde, para nós não fazermos aglomerações, para nós colocar máscara, tudo bem, está certo, vamos fazer, fizemos e vamos fazendo. Agora, por exemplo, olha, aquele evangélico, aquele cristão que se reunir em lugares vão ser mortos. Pois eu vou ser morto, vou ser o primeiro a ser morto. E eu vou levar a Bíblia, vou cultuar a Deus, temos que obedecer a autoridade, até que não nos impeça de adorarmos e servirmos a Deus, porque se alguma vez acontecer isso, eu vou ser o primeiro a morrer. Quantos morreram? Então eu recebi da irmã Ângela, né? Das religiões ocupadas, ela falou para mim assim, ó, mais de 70 líderes religiosos foram assassinados, muitos foram sequestrados, diversas igrejas foram fechadas e pelo menos 700 templos foram destruídos, a maior parte por incêndio criminoso. Você entendeu? Então vamos defender, nós vamos se unir, o povo que apoia isso, entendeu? Gente, muito cuidado, porque na palavra de Deus fala que tudo há de acontecer, mas ai daquele por quem traz essa coisa que faz parte, só de você apoiar. Se o dia eu conversando com a minha irmã cristã, a minha irmã assim, falou, minha irmã, busca conhecer a palavra de Deus, você está divertindo valores, você não está vendo. Eles estão falando, lá na praça da estava falando sobre os judeus que matavam, sobre o que foi, meu Deus, vocês estão vivendo essa realidade, morreram mais de 6 milhões de judeus e continuam morrendo, né, Vandismo? Então, muito cuidado, ao dizer Senhor, Senhor, como foi o Senhor Mateus, né? Não é teu nome nada, a gente tem que fazer aquilo que agrada a Deus, sofrer em nome do nosso Deus. Se nós somos perseguidos, glória a Deus. Então, peço, Senhor, me capacita, todos os dias eu peço, não me deixe negar, nem de viver nada jamais. Eu quero negar Cristo, mas eu peço por Deus, a gente não nos conhecemos. Vamos supor que seja legalizado no Brasil. Não é porque é legal que eu possa fazer. A palavra de Deus não fazer. Não tem uma lei que me soberana, que é a lei de Deus. A minha lei não faz, é a lei de Deus. Isso aí, mexe com a vida, né? Nós não devemos compactuar com isso. Vai dando aos poucos na sociedade, cada vez mais a sociedade vai ficando caída, porque vai se afastando de Deus. E com as armas que nós temos em mão, nós temos de usar, que é a escolha dos nossos políticos, né? E eles estão lá para fazer essas leis. Mas, infelizmente, muitos deles se elegem quando chega lá, poder não, eu quero me perpetuar aqui no poder, vou ter que fazer jogo da maioria. Aí a gente acaba perdendo essas questões de aborto. Aborto, essa questão, vamos controlar as redes sociais, vamos monitorar as redes sociais, para evitar a utilização de crianças. Mas aí eles colocaram lá também nos pormenores, vão criar uma secretaria que vai inspecionar. O interesse deles não é isso, o interesse deles é podar a informação que você está recebendo. Então, tomem cuidado. A irmã Miriam falou dessa questão de perseguição religiosa aí. Na Síria morreu muito cristão. Foi o ditador tinha lá, acho que era Bashar al-Assad, ele foi para a Rússia. E o povo que está lá, são islâmicos, estão acabando dizimando os cristãos, tomando residência, matando pai, filho, mulher. Nós não devemos compactuar, nem ser parceiro de país que adota esse tipo de religião como uma regra. Não podemos compactuar. E nós vemos que nosso país está perdido apoiando esse povo. Sabe, é triste de ver. Ilha de Marajó, meu Deus, quanto tempo se fala disso e não acaba? Nossa, é demais. Ilha de Marajó. Vamos lá. Mas vamos lá. Esse povo, até essa questão de eleição já não está sendo tão confiável. Então, dá para desconfiar, né, se o cara foi eleito ou não. E os gays já defenderam ele lá. Parece um frango defendendo o KFC que faz comida de frango. Isso aí. Vamos voltar lá então para Provérbios? Vamos lá. Terceiro ponto. O reflexo. Um reflexo muito importante de Provérbios ser ensinado e ser utilizado em uma nação, como foi Israel. Nós falamos que nunca vimos um judeu, inclusive tem festa do povo judeu, se você for lá na porta de uma sinagoga e pedir dinheiro lá, você vai sair uns R$1.000 só. Porque eles vão te ajudar. Porque eles vão festejar a festa, não sei se é comunhão ou não. Mas eles ajudam com a alegria porque eles foram também, né? Peregrinos de terraria. Então eles relembram essa situação e agora estão com o coração alegre e vão ajudar o próximo. Terceiro, o reflexo de Provérbios do Novo Testamento, ecoando os ensinos de Jesus. As palavras de Jesus sobre buscar os primeiros lugares dos banquetes, que nós temos lá, estão conectadas com Provérbios 25, 6 e 7, mostrando a importância da humildade e da modéstia nas atitudes sociais e religiosas. Diz o que lá?
Provérbios 25, 6 e 7. Vamos ler todos juntos? Amém? Tem tudo a ver com o que Jesus falou. A palavra do rico insensato, lembra? Lucas 12, 15 a 20. Olha, eu consegui tudo isso aqui, meus celeiros estão cheios, eu vou derrubar isso aqui, vou construir minha celeiro, trazer minha alma, descansa igual. O que falou? Louco. Hoje mesmo perderão a sua alma. Ela está bem retratada no Provérbios 27, 1, que diz o que lá? Vamos todos juntos? Amém? Tudo a ver, né? Quando você fala, vou descansar, não vou descansar, trabalhar, você sabe do dia de manhã. É isso. Não conhecia. E a Bíblia ainda fala, olha, você junta, e não sabe para que você vai deixar. Porque você tem filho, você tem filha. Aí tem lá o Ricardão, o Dom Juan, chega e conquista sua filha, tudo que você conquistou fica com ele. Ou você, tá com a mulher bonita, casa nova, carro bom na garagem, você morre. Se a mulher for nova, é isso aí, precisa não, porque as pessoas, as mais, antigamente você viu uma senhora de 50 anos, fala, assim, hoje a senhora de 50 anos está na academia, tudo bonitona, né? E a palavra de Deus faz, se você for nova, case de novo, aí não sou noite. É verdade. Hoje a ciência é mais fácil de dar melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Isso faz também com os idosos. Você viu, o sogro do Nelson tem 90 e quantos anos? 96 anos, nem parece. E se bobear, as filhas arrumam casamento. Arruma casamento para ele. A parábola dos dois alicerces, irmãos, do sábio e do mestre. Jesus fala o seguinte, olha, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar ele a homem sabe que construiu sua casa aonde? Na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, eu vou assemelhar ele a um homem nécio, tolo, que construiu a casa dele sobre a areia. Essa parábola de Jesus tem fundamento em Provérbios 14 e 11, que diz o seguinte, vamos lá ler todos juntos? Amém. Então percebe que Jesus, o impacto de Provérbios teve no Novo Testamento, Jesus ele usou bastante Provérbios. Na conversa com Nicodemos, João 3, 13, né? Ele fala para Nicodemos, olha, quem subiu ao céu, se não foi o filho do homem que está no céu e desceu? Ele está respondendo a pergunta de Agor, em Provérbios 34, que diz... Jesus está respondendo, é o filho do homem. Agora, influenciando os conceitos do apóstolo Pedro. Irmão, Tiago, está aí? 1 Pedro 2,17, irmã Miriam, Provérbios 24, 21. Vamos ver a relação aí, né? Pedro, depois de Jesus, foi a pessoa que mais utilizou, foi influenciada por Provérbios. Aí, irmão Gilberto, por favor, irmão Gilberto, Provérbios 16, 17, irmã Silvia, 1 Pedro 3, 13. Vamos lá? 1 Pedro 2, 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Provérbios 24, 21. 24, 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com que buscam mudanças. 1 Pedro 3, 13 e Provérbios 16, 17. Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva sua alma. Amém? Tudo a ver, irmãos? 1 Pedro 4, 8 e Provérbios 10, 12. Irmão Beto, por favor, leia Provérbios 10, 12. A irmã Sandra, 1 Pedro 4, 8, por favor. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Obrigado. Tudo a ver, irmãos? Continua, 1 Pedro 4, 18 e Provérbios 11, 31. 1 Pedro 4, 18, Nelson. 4, 12. Esse é o justo apenas que se salva, onde aparecerá o ímpio, e o ímpio é um pecador. Provérbios 11, 31. Quem tá achou? Amém? Tudo a ver, né? Quanto mais o pecador, o justo merece o que ele recebe o que ele merece. E o pecador ele vai receber o que ele merece também, que é a condenação. E por último, 2 Pedro 2, 22 e Provérbios 26, 11. 2 Pedro 2, 22. Com eles aconteceu que disse certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se pela lavação. Como o cão volta a seu vômito, assim o dono repete sua insensatez. Obrigado, irmãos. Então percebam que depois de Jesus, o apóstolo Pedro foi o que mais utilizou. E agora nós vemos Paulo também, Romanos 12, 20, com Provérbios 25, 21 e 22. Romanos 12, 20, irmã Miriam. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Porque assim lhe amontoará brasa sobre a cabeça e o Senhor te retribuirá. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoará brasa sobre a cabeça e o Senhor te retribuirá. Amém? Mesma coisa, né? 1 Coríntios 24, Provérbios capítulo 8, diz Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos ler a nossa sessão, estamos chegando no final, quem quer comentar algo? Provérbios é importante ou não? É contemporâneo ou não? O novo, como a irmã Jéssica falou, ela mais atual do jornal de amanhã. Essa foi boa, foi boa. Conclusão. O autor de Deus, ao citar Provérbios 3, 11 em Hebreus 12, 5, destaca a importância de não desprezar a disciplina do Senhor. Isso revela que o livro de Provérbios trata da correção paternal de Deus, mostrando o seu papel como guia para a formação espiritual dos filhos. Você age assim com seus filhos na sua casa? A maioria aqui já tem os filhos praticamente formados, né? Provavelmente agiu assim como Deus agiu em Provérbios. É um guia, irmãos. A Bíblia toda é um guia, é um manual de como viver bem. Estudando Provérbios, seremos amorosamente disciplinados e orientados no bem viver por nosso Pai Celestial. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Fala, por favor.
Para mim, hoje, lógico, eu sou um leitor bíblico, né? Não sei tudo, nunca ninguém quer saber tudo, mas Provérbios só tem a acrescentar na minha vida. Como meio impossível que sou, Provérbios sempre vai estar ali no controle, né? Fazer com que eu venha reclamar um pouco as minhas vontades, né? Porque a minha vontade, a maioria das vezes, é errônea, né? E a palavra de Deus não. Hoje em dia, a pessoa até fala muito, hoje em dia eu estava dando um conselho a alguém, e um senhor acometido de câncer, com mais de 70 anos, falou assim: se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Eu falei: muito obrigado pela sua orientação. Só que a orientação que eu estou passando não é minha, é de Deus. Então essa é a verdadeira. Então, quem souber, coloca os provérbios de Deus em sua vida, e você observa que provérbios, a maioria não é definição. É muito questionamento. Questionamento. Por quê? Porque o ser humano ele tem que estar em constante aprendizado. Se você não está se questionando, se está acertando no seu modo de viver, no seu modo de falar, no seu modo de estar perante uma sociedade, como você vai se colocar como errôneo? Sempre você vai estar certo, porque você tem egoísta, egocêntrico. Você não está pensando no outro, no mal que você está fazendo até mesmo pela sua ansiedade. O que mais me fez mal e o que mais fez mal a minhas amizades anteriores foi a minha ansiedade. Porque o ansioso ele nunca perde a razão, ele sempre tem razão. Ou seja, o provérbio diz: a ansiosidade é perigosa para o homem, só leva ao abismo. Os pés que se apressam para fazer mal. Ou seja, você tem que ter sempre o controle e você não tem se você não tiver o amor pela palavra de Deus. Porque tudo o início de tudo é o amor pela palavra de Deus. E se perguntar: eu estou dentro do plano de Deus? Deus ouviria o que eu estou falando, faria o que eu estou fazendo hoje e nesse momento? Então, provérbios para mim é uma palavra assim, todas são santas, mas de muito valor. É uma guerra diária, né, irmãos? Eu tenho que vencer o dia, todo dia. É uma busca contínua. É aplicar o Kaizen, né, quem trabalha na empresa, né? Hoje vai ser melhor que ontem e amanhã vai ser melhor que hoje. Isso aí, isso aí. E o que o sábio falou em Eclesiastes e depois repetiu em Provérbios. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se eu temo ao meu Senhor, eu vou muito bem medir onde eu vou pisar e o que eu vou fazer, porque eu temo a Ele e eu não quero desagradá-lo. Aí começa a sabedoria, eu vou começar a dar certinho. Vou desagradar meu pai? Eu vou. Né? Mamira, quer falar? É uma busca contínua pela sabedoria, a ouvir e aprender com os outros. É uma importância buscar sempre o conhecimento da palavra de Deus. Todo dia, ontem eu cheguei na pensando, nós estudamos para o que é nós. Né? E você às vezes não busca tal coisa, tal assunto, porque ele foi, meu Deus, a palavra de Deus é infinita, mas todo dia nós estamos aprendendo, todo dia tem novidade para nós, né? Então, se você ler aquele mesmo capítulo, todos os dias, no mês, você vai aprender coisas diferentes todos os dias. Deus está falando com a gente, mas talvez quem não entende, ela é repetitiva, não chega de jeito para não. Todo dia Deus tem algo para falar com nós naquele mesmo capítulo e versículo. É verdade, é uma riqueza que não tem fim. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos aqui, de estarmos meditando na Tua palavra. Te agradeço, Senhor, por todos os comentários que foram feitos aqui. Meu Deus, que o Seu Espírito Santo faça nos lembrar, meu Pai, no nosso dia a dia, daqueles, meu Pai, que convém. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada irmão que contribuiu, aqueles irmãos que estão presentes aqui, abençoe igualmente, Pai. E, meu Deus, continua dando sabedoria a nós, para que nós possamos fazer mais meditações. E Seu Espírito seja acima de nós e que Ele possa falar aos corações que estão aqui. Mais uma vez, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.